Está escrito Bereshit bara Elohim, que significa no princípio criou Deus. No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se tarde e amanhã. Esse foi o primeiro dia. Meus irmãos, o livro de Gênesis, ele contém toda a semente doutrinária. Ele é o princípio, ele contém sementes doutrinárias do princípio ao fim da doutrina bíblica. Então, se você conseguir interpretar o livro de Gênesis, você vai ver lá toda a doutrina da redenção, a doutrina de Apocalipse e tantas outras. É muito incrível o relacionamento de Deus com o homem e assim por diante, sempre apontando para a salvação. Então, desde o princípio, Deus já revela o seu plano redentor. Sim? O primeiro capítulo mostra a criação. E você viu do versículo 1 ao versículo 2 que Deus criou os céus e a terra. Aí no versículo 2 era a terra sem forma e vazia. No hebraico é a terra tornou-se sem forma e vazia. O que será que aconteceu do versículo 1 ao versículo 2? Como que Deus vai criar algo sem forma e vazio? Ele é exuberante em toda a criação. Então, dentro dos comentaristas rabínicos, provavelmente é a queda de Satanás, que fez com que a terra se tornasse um caos. Jesus falou: eu via Satanás caindo como um raio. Caindo para onde? Ele veio justamente para cá. E você viu também que Deus começa a falar alguma coisa, mas no versículo 2, o Espírito cobria e se movia sobre a face das águas. Mas ele estava quieto. Era como se, uma figura muito interessante, é como uma ave ou uma pomba fazendo assim, só movendo. O Espírito estava esperando algo. O que será? Estava esperando o verbo. Sem a palavra, nada é feito. Estava esperando o Logos de Deus. E quando Deus disse haja, o que acontece imediatamente? E houve. E viu Deus que era bom. Deus, ele avalia a sua criação. Sempre, e viu Deus que era bom. Então, haja, ouve e viu Deus. Você vai sacar que Deus só vê depois que ele fala. E nós também. Ninguém vai viver aquilo que não diz. As nossas palavras, na verdade, produzem uma atmosfera e tantas coisas interessantes, que se você começa a reclamar da manhã, à noite você vai ver como você está. Mas se você começa o seu dia com ações de graça e louvor, você vai ver como você anda. Muitas pessoas falam: estou sem força. Eu falei: como está a sua boca? Então, isto é um dado interessante. Haja, ouve e viu Deus. Vamos começar a declarar, certo? Bem, aqui você vai ver o princípio também da separação. Deus faz separação entre luz e
trevas, dia, noite, água, terra, Deus faz separação. Me parece que ele não gosta muito de misturas. Lembra-se de Balaão, que não consegue amaldiçoar o povo de Israel? Sim. Sim. Então ele fala, pô, o que eu vou fazer para que esse povo seja destruído? Já sei. Eu vou incitar que as mulheres que não pertencem à tribo de Israel, que não pertencem ao povo de Deus, se casem. Porque se houver mistura, Deus não estará presente. O que você acha disso? Não é para ver mistura. Isso não fui eu quem decidiu. E você vai ver que neste capítulo ele começa a criar. E é interessante que ele começa a criar os animais e as flores e os frutos e assim por diante. Ele diz, segundo a sua espécie. Existe uma ordem na criação. Essa ordem é muito louca, incrível. Segundo a sua espécie. E ele vai citando. Depois eu gostaria que vocês, eu vou pedir que vocês leiam o capítulo 1 ao capítulo 3. É importante. Segundo a sua espécie. Aí, no capítulo 1, versículo 26, a coisa muda. Vamos lá ver o versículo 26. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre todas as obras das mãos de Deus. Eu vou resumir, ok? Já ouve, viu Deus, e ele vai criando e vai separando dia e noite, e tantas coisas lindas estão acontecendo, e de repente parece que houve uma deliberação da Trindade, porque este verbo está no plural, façamos. Eu vou falar uma coisa, um take muito assim. Eu estava na USP, um professor de hebraico estava na sala de aula, eu estava lá. E quando eu perguntei para ele, estava falando muitas coisas a respeito da Torá, eu falei, me explica o façamos de 1:26. Ele quase me expulsou da sala, porque eles não conseguem explicar o plural, porque nós estamos falando da Trindade. Houve uma deliberação, vamos fazer conforme a imagem e semelhança. Parece que houve uma deliberação, eles sentaram e falaram, agora vai ser demais, nós vamos atingir o ápice da nossa criação, porque assim foi. E Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, para que ele dominasse. Certo? Você está aqui? Está muito ruim? No capítulo 2 você vai ver a formação da mulher e o jardim do Éden. É muito lindo porque Deus começa a dar tarefas para Adão. Você vai nomear tudo, Adão. Ele não devia ser burro, e muito menos macaco, e muito menos um Neandertal. Ele não era um Neandertal. E eu estudei isso bastante. Ele devia ser incrível. E eu também queria fazer isso, nomear coisas. O problema é depois lembrar. O que eu quero. E Adão começou a nomear tudo através de imagens. Você sabe que palavra é uma imagem? Por exemplo, você fala boi, você não vai pensar em B-O-I, você vai pensar no animal. Toda palavra é uma imagem. Por isso que elas são importantes. Certo? Ok? Aí você vai ver que ele fez tantas coisas e não se achava ninguém idôneo para compartilhar a vida com Adão. Então, o que Deus faz? É preciso fazer alguém. Isso já é um recado de Deus. Ele coloca Adão num sono profundo, anestesia ele, e da costela dele, ele fere a costela, ele faz um procedimento cirúrgico nessa costela e forma Eva do seu lado.
Não do pé, para que ela não fosse a menor, não da cabeça, para que ela não fosse maior, mas do lado, para que ela pudesse ser a sua companheira de juntura, lado a lado, um com o outro. Bonito isso, não é? E lá o Senhor faz algo maravilhoso, dá uma ordem apenas, uma ordem. Olha, de todas as árvores vocês podem comer e se esbaldar. Tem muita coisa para se ver, muita vida, coisa exuberante. Jardim do Éden deveria ser algo incrível. Menos de uma só. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Conhecimento é uma coisa gozada, né? Deus não queria que nós conhecêssemos o mal? Sim ou não? Claro que sim. Se você não conhece, como é que você vai fazer para sair fora do mal? O problema não é conhecer, o problema é praticar. O problema é ter esse mal dentro, não fora. Sim? Sim. E anjo conhece o bem e o mal? Conhece? Sim. Sim. Só que eles não praticam, mas eles sabem. Qual era a questão de Deus? Você quer conhecer o bem ou o mal? Pergunte-me. Você quer conhecer o caminho que você vai andar? Pergunte a mim. Então, foi isso que foi dito. E Eva imediatamente vai perto da árvore. É uma coisa interessante das mulheres, não é? Isso eu falo sempre. Fala não para um garoto. Ele vai te dar, não sei, eu vou fazer alguma coisa, mas daqui a pouco ele vai sair. Tá bom. E vai brincar, se distrai. Fala não para uma menina. Ela olha assim. Por quê? E vai tentar saber. Existe algo sagaz na mulher. É como eu posso falar, um sexto sentido. Vocês entendem o que eu estou falando, né? É claro que existe. Por exemplo, o cara está conversando com uma pessoa e os dois estão no interlock e tal, de repente a mulher chega e olha a pessoa que está conversando com o marido e só olha e fala assim, uma parabólica aqui dizendo assim, tome cuidado. E geralmente depois que você vai falar para o seu marido, tome cuidado, seu marido vai falar assim, mas você vê o mal em todo. Não dá um mês. Pode dar um pouquinho mais. Isso é para nós. Bem, o fato é que a ordem era, se você comer este fruto, você vai morrer. Mas a Eva comeu e parece que ela não morre. É a Miriam, eu não vou. Então ela come e dá para o seu marido depois, quando eles vão ao seu encontro? Sim. E ela deve ter falado para o marido dela, não morri. Deus mentiu. Nós somos agora como Deus, coma. E Adão come. E os dois morrem. Mas parece que então a morte na Bíblia não é um fato, é um estado. Sim? Um estado de separação entre nós e Deus. Nós estamos mortos em delitos e pecados. Sim? Sim. Então agora eles estão mortos. E Deus sempre tinha um encontro com este casal na viração do dia. O que é a viração? Não é o entardecer. É quando vinha um vento
e que viravam as árvores e as folhas, aquela coisa, podia ser de manhã, à tarde, à noite, madrugada, aquele vento acordava aqueles dois que amavam a Deus e Deus amava os dois. Agora a coisa está diferente, eles estão mortos em delitos e pecados, e assim mesmo Deus vai ter com Adão e Eva, como sempre tinha nos encontros diários. E eu espero que você tenha encontros diários com Deus, não só semanais. Encontros diários não dá para ter com muita gente e nem no celular. A gente tem que entrar num quarto e fechar a luz e aquela coisa toda que você já sabe. Então quando Deus pergunta, imagina, Deus pergunta: Adão, onde estás? Como assim, Deus? O senhor não sabia onde ele estava? Claro, mas ele quer uma resposta de Adão. E Adão fala: eu me escondi, porque eu tive medo, porque eu estou nu. Aí Deus olha para ele: quem disse para você estar nu? Que nudez é esta? Hebreus diz que quando Deus criou o homem, o criou um pouco abaixo dos anjos, e de honra e de glória o... Mas não é coroar, porque na verdade no grego é vestir. Eles estavam vestidos de honra e de glória, e de repente o pecado retirou esta roupa linda, incrível, e ele se viu nu e disse: fiquei com medo. Isso significa que o nosso maior inimigo, o mais terrível inimigo que a gente vai enfrentar na vida, né, é o medo. Yes. Pode, lógico. Deus já sabia que eles tinham pecado. Sim. Mas assim mesmo ele quis. Foi atrás, sim. Ouvir deles para solucionar aquilo. Nós sempre fomos muito amados. Não existe plano B. Deus continua com o plano A, eu vou te explicar já já. Que pena. Perdemos a honra e a glória. Estávamos nu e Adão teve medo. Sabe qual é a coisa que eu mais escuto durante o meu dia? As pessoas me ligam para falar o quê? Estou com síndrome do pânico, estou com ansiedade, estou com medo. Qual a razão dos nossos conflitos interiores de verdade? É o medo. Medo de não ser aceito, medo de não ser apreciado, medo de tantas coisas. Então o medo começou a ser o nosso principal e mais terrível inimigo. Ok? Já sentiu medo? Muito medo. Bem, o conhecimento está ligado, eles quiseram tanto ter o conhecimento, e conhecimento na Bíblia, se nós vamos estudar sobre isso, é incrível. Porque o conhecimento deste mundo é terreno, animal e diabólico, que é a sabedoria deste mundo, mas a sabedoria de Deus é primeiramente pura. Em segundo lugar, ela é pacífica, cheia de frutos de misericórdia e de justiça. Sim, a sabedoria de Deus é Cristo. Du, peça para o Alessio falar um pouco mais baixo. Vocês estão aqui? Sim. Quero ver onde eu estou. O pecado sempre vai combinar com nudez e vergonha. E a restauração deste relacionamento com Deus vai combinar com honra e glória. O seu contato com Deus te dará novamente esta honra e glória. Mas nós temos um problema. Se a gente morrer assim, nós estamos presos. O que Deus faz para cobrir eles? Pega um animal, tira a pele daquele animal e faz uma roupa mais duradoura, porque eles vieram com folhas. Não é? Eu acho que a moda hoje ia achar lindo, né? Coisa reciclável, que legal e tal, mas não é, talvez Deus não tenha querido achar isso tão bonito. Ele fez algo mais durável, uma pele.
ele revestiu de vida para que tirasse a pele deste animal. Este animal deveria morrer. Então começa a haver algo tão estranho já em Gênesis, que é a questão do sacrifício vicário. O que é o sacrifício vicário? É aquele que fica em lugar de... Sim? Por exemplo, Adão teve 2 filhos, me fale. Caim E Abel. E Deus fala assim: ofereçam sacrifícios. O que faz Caim? Ele tem uma grande lavoura, ele fez coisas incríveis com as mãos, ele foi apresentar o fruto do seu trabalho para Deus, e ele falou: olha aqui, ó, fruto das minhas. Abel chegou e falou assim: o que eu posso apresentar a Deus sendo eu quem sou? Talvez um animal que não passou pela queda, e ele lhe oferece um animalzinho. E o coração de Abel chegou antes da sua oferta, assim como o de Caim. E Deus não gostou do coração de Caim nem da sua oferta, mas amou a oferta de Abel. Por quê? Se você quiser oferecer alguma coisa a Deus, preste atenção sobre isso. Não é com seu suor. Não tem nada a ver com a sua força, nem com a sua ousadia, nem com a sua perspicácia, nem com o seu conhecimento, mas com o seu coração. Um coração quebrantado e contrito alegra Jesus. Tem gente que se apoia, por exemplo, em dons. Dom é importante? Claro que é. O Espírito Santo distribui, ai de você e de mim se a gente não usar o nosso. Mas não se apoia no seu dom. Se apoia no dono do dom. Se apoie em Jesus para oferecer alguma coisa para Deus. Vocês estão entendendo? Sim. Bem, e agora? E agora nós temos um problema. Para nos aproximar de Deus, nós temos que fazer alguma coisa, porque se não entrar no sangue lá, eu vou ser fulminado. Então o sistema de sacrifício já começa a aparecer em Gênesis. Ele vai ser completamente elaborado em Levítico. Você vai ver as 5 ofertas que Deus quer do seu povo, mas é sempre na base do sacrifício de sangue. Temos um problema genealógico, porque a gente herdou de Adão a morte. E agora o que Deus faz para consertar isso? Eu vou chegar no Novo Testamento e depois nós vamos retomar esta aula, amém? Jesus veio como Messias. Paulo o designa como o último Adão, o segundo homem e o último Adão. Um dia estava conversando com Nicodemos e o Nicodemos falou: como é que eu faço para entrar lá? Aí no céu, Jesus fala: aquele que não nascer. Como é que eu faço para nascer outra vez? Tem que voltar outra vez no meio da minha mãe? Não, Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito. Vamos entender isso um pouquinho? Então Jesus vem como Messias, e Israel esperava um Messias maravilhoso, político, poderoso, militar, que entrasse com um cavalo e um grande exército no céu, glitter, eu sei lá o que eles esperavam. E vem um homem, um jumentinho, tão doce, tão humilde, tão puro. Veio para aqueles que eram seus, e os seus não o conheceram. Esse Messias não está bom, não. Queremos alguém muito melhor, ele é muito estranho, ele é pobre. Um Messias pobre. Ele nasceu numa manjedoura e foi enterrado num túmulo emprestado. Me poupe. Então Jesus veio como um servo sofredor, o mais humilde de todos. Ele não veio para ser servido, mas para servir.
Foi sustentado por umas coisas que as pessoas lhe davam. Ele diz um dia: eu não tenho lugar para repousar a minha cabeça. Você tem certeza que você quer me seguir? Em momentos antes da sua morte, ele é levado para o pretório às 9 horas da manhã. Um pouco antes, ele sofre tanta chibatada e as carnes viram sangue. E quando Jesus é crucificado às 9 exatamente, a Bíblia fala que é meio-dia, acho que nem o céu acreditou. Houve um eclipse solar de 3 horas absoluto. E às 3 horas da tarde, Jesus morre, entrega o seu espírito. Mas antes de fazer, ele faz 7 palavras na cruz, que nós podemos estudar sobre elas. Uma das últimas: por que me desamparaste? Eli, sabactani, por que, Deus meu, por que me desamparaste? Uma referência ao Salmo 22, se você for lá, ele é um dos salmos mais proféticos que eu conheço. Porque naquele momento, Deus olhou para Jesus e disse assim: você é culpado. Satanás olhou para Jesus e disse assim: você é culpado. E eu imagino que Jesus deve ter sentido, da primeira vez, da Trindade ser separada, porque naquele momento ele tomou o meu lugar e o seu. Às 3 horas queriam saber exatamente se o nosso último Adão estava morto ou vivo. Então vem um soldado com uma grande espada e faz assim na costela do nosso último Adão. Uma lança. Uma lança. E sai água e sangue. O sangue que nos purifica e a água do nosso novo nascimento. Nós devemos nascer da água e do Espírito. E ele disse para os seus discípulos: se eu não for, aquele que tem que vir não virá, e se ele não vier, vocês não vão entender nada. O Espírito Santo que habita em mim, eu quero dar a todos vocês. E é tão incrível que Mateus diz assim: olha, nem só de pão vai viver o homem. Busque primeiro o reino de Deus, as demais coisas vão ser acrescentadas. Ele fala: vocês que são maus sabem dar boas dádivas para os seus filhos, quanto mais há eu, se vocês não me pedirem o Espírito. O Espírito Santo é o maior presente que o homem pode ter, porque quando você se converte, começa a chorar os seus pecados, o Espírito vem sobre você, você acaba de nascer outra vez, não daquele antigo Adão, mas Deus transfere você para que agora você seja descendência do último Adão, que é Cristo, e você hoje faz parte de uma genealogia divina nele. O Espírito está em você, geme por você, intercede por você e te ama apaixonadamente a ponto de ter ciúme de você, do que você olha, do que você vê, dos seus desejos, apetites e assim por diante. Fazemos parte de uma outra natureza. O último Adão. E como faz para que esta natureza possa ser imputada a mim? Como é que eu faço para que Deus possa me olhar e falar: esse é meu? Vocês têm alguma ideia? Batismo. Batismo é a sua identificação com a morte de Cristo e a ressurreição. Lá fica o seu velho homem, o seu passado, o seu pecado, tudo fica lá. Batismo é importante? Muito, a ponto de falarem assim: quem crer e for batizado. Este é o quê? Adição. Sim? Basta crer? Pode ser batizado, deve ser batizado. Quem crer e for batizado será salvo. Eu me lembro do meu batismo como se fosse agora. Foi incrível. Eu sabia que eu estava morrendo. Eu sabia que eu ia reviver. Eu sabia que Deus tinha uma obra na minha vida, como tem uma obra na vida de todo mundo. Então Gênesis já aponta para o sacrifício.
E tem uma coisa interessante também no batismo, que Jesus fala: quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Sim. Quem me negar diante dos homens, ele não vai confessar diante do Pai. Esse é o batismo. Exato. E batismo de Arrependimento. Mas hoje não tem arrependimento na igreja evangélica. Eu tenho assim: olha, receba Jesus, você é muito amado por Deus, venha cá, Deus quer te prosperar, Deus quer fazer você um grande cara, Deus vai fazer todas as coisas, e a pessoa vai na frente, aceita Jesus, ela não passa por aquele constrangimento de se sentir o último. Paulo diz no final da sua vida, ele devia ter uns 65 anos, ele fala assim: miserável homem que eu sou. No final da vida. Quanto mais você conhece Jesus, mais você conhece a sua natureza pecadora. Toda revelação que você tem de Deus, Deus te dá uma revelação sobre você. Como disse Pedro, né? Tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Daí Jesus olha para Pedro e fala assim: e você é Pedro, e sobre a sua afirmação edificarei. Mas você é Pedro agora, não é mais Simão. Não é mais Simão. Uau! É o que nós iremos estudar no nosso relacionamento com o Espírito Santo. Jesus preparou veredas direitas para nós andarmos nela. Ele se identificou com tudo e tomou o nosso pecado, o pecado de toda a humanidade naquele momento. E foi lá para baixo, porque ele seguiu o meu caminho. Se ele tivesse morrido e fosse para o céu, ainda estava bom, né? E ficou lá embaixo. E deve ter sido uma experiência terrorizante. Até que ninguém conseguiu acusá-lo de nada lá embaixo. Então não conseguiram segurá-lo, porque o salário do pecado é mas se você não tem pecado, você não vai para lá. Jesus não tinha. Então ao terceiro dia ele ascende. E depois de 40, o que acontece? Ele vai para o alto, assumindo o seu lugar à direita do Pai. E o Pai, amando o Filho, dando ao Filho autoridade sobre toda a carne outra vez. E se nós vivemos embaixo da autoridade de Jesus, a nossa liderança no universo é restaurada, e nós somos criados para o domínio, não para dominar com homem com homem, domínio de todas as coisas maravilhosas. Por isso que a igreja deveria dominar a ciência, deveria dominar a arte, deveria dominar tudo, e não ficar para trás como ela tem estado. Porque nós estamos gerando. Bill Jones fala que nós estamos gerando oportunistas no reino e não filhos. Fale. Pastor, então Deus deu autoridade ao homem na criação. Sim. Sobre toda a criatura. Sim. Sobre tudo, toda a terra. Sim. Aí quando Adão pecou, perdeu essa autoridade. Perdeu. E para que ficou? Para Deus novamente. Não. Satã. Sim. Ele passou a ser o príncipe deste mundo. O príncipe é o primeiro. Então ele pegou quem deveria ser o príncipe, deveria ser Adão. Ele pegou o lugar de Adão e começou a dominar este mundo. São os dominadores do mundo. Depois da ressurreição e ascensão de Jesus, eles não estão mais aqui, mas onde eles estão? O príncipe das potestades do ar. No terceiro céu. Não, no segundo. O segundo? O terceiro céu está lá em cima. Fale. Esse é o nosso, né? Mas aí, quando Jesus morre, ele reparte esse domínio com a gente novamente. Outra vez, nós voltamos ao estágio original, se obedecermos aos seus mandamentos. Sem obediência, sem domínio. Jesus não conquistou tudo por aquilo que ele padeceu na sua obediência? Ele nunca falou assim: olha aqui minhas obras, olha como eu sou legal. Ele falou assim: aquilo que eu tenho falado com você é aquilo que eu tenho ouvido. O que eu tenho feito entre vocês é aquilo que eu vi meu Pai fazendo. Eu só estou refletindo, reproduzindo. Eu não quero ser nada em mim mesmo sem meu Pai.
Era para o homem ter isso Era em para o Adão. homem. Ele é o homem perfeito. Não tem plano B. Ele é o homem perfeito, de Deus perfeito. Ele é 100% homem e 100% Deus. Pense nisso. Imagem e semelhança é uma das coisas que, quando eu vejo a foto do Alan em algum lugar, eu logo penso nele. Imagem. Semelhança é fazer coisas que ele faz. Somos semelhantes. E uma das semelhanças que Deus nos deu é a eternidade. Nós temos começo, mas nós não temos fim. E o que a gente veio resolver aqui nesta terra é onde eu vou passar a minha eternidade. Como uma mãe que está com um filhinho, o filhinho não está sendo gerado para viver lá, né? Comer lá, assistir televisão lá, não. Ele está sendo gerado para viver aqui. Nós estamos sendo gerados para vivermos lá. Sim? Como está a sua obediência? A quem você ama? O que você quer servir? Ninguém é livre a não ser nele. E uma das coisas que eu acho que nós devemos parar quando nós somos o Senhor, nos descobrirmos nele, gostarmos de ser quem somos. Aí a igreja canta: eu não quero ser nada para que Deus seja tudo em mim. E Deus vai falar assim: você é tonto, eu salvei a Renata, eu te salvei para você ser você. Não desapareça. Se você desaparecer, a igreja fica muito para trás. A gente está enterrando o velho homem e o novo junto. Não é para enterrar o novo homem, é para a gente ser transbordante de tudo que é maravilhoso, sábio, incrível. Nós temos que ter respostas para dar a este mundo. Mas a gente não tem, porque a gente começa a cantar assim: menos de mim, mais de ti. Deus fala assim: como assim? Eu criei coisas diferentes, eu quero que você seja pleno em você mesmo. Eu só não quero que você presuma de você mesmo que você seja alguma coisa. A diferença do enfoque, né? Exato. Vamos em frente. Pergunte para Jesus: quem eu sou? Senhor, quem eu sou? Eu quero ser o que você quer que eu seja. Eu estou cansada de ser medíocre. Eu não vim aqui para ser medíocre, eu vim aqui para fazer proezas em teu nome. Sim ou não? Deus quer cor. Deus quer ver o Alain e fala assim: esse é o cara. Deus quer ver o Júnior e fala assim: eu criei ele exatamente para isso. Eu queria agir para isso. Essa humildade falsa, isso é falso. Isso é uma espiritualidade horrorosa. Eu não quero ser nada, eu quero ser eu. E eu quero que ele seja tudo em mim, sendo eu. E que ele possa transbordar através daquilo que eu sou, como um dedinho, é diferente do outro. Eu não quero ser igual a Maria, eu quero ser eu. Por isso que essas igrejas que pregam a uniformidade, todo mundo tem que falar como pastor, tem que agir como pastor, tem que se vestir como pastor. Vá se catar. Eu não sou o pastor, eu sou eu. Desculpa. Não sei se você me entendeu. Essa parte você corta. Desculpa. Mas não é, meus irmãos. Meu filho fala: mãe, ainda bem que só tem uma de vocês neste mundo. Graças a Deus. Ninguém merece ser Gigi. Ninguém merece. Mas olha que maravilha poder desfrutar da diversidade, da exuberância de Deus em cada um de vocês. Eu, quando conheço uma pessoa nova, não vejo a hora de ouvir. Hoje uma pessoa me chamou, nem sei quem é. Eu fiquei olhando e oramos, conversamos. Eu falei: puxa, que gostoso, que tesouro. O reino de Deus é gente, não é coisa, não é riqueza, não é nada disso. E quando a gente tem isso muito claro, então nós vamos prosperar muito. Veja o povo de Israel, você acha que eles são pobres? 70 anos na terrinha lá que eles voltaram depois, né? Eles são os primeiros, estão em primeiro lugar no mundo da ciência. Eles são prósperos, é o povo mais rico. É povo, não é nação, é o povo mais rico que existe. Por quê? Nem a China chega perto deles em termos de propriedade cultural e tantas coisas maravilhosas. E nós que somos o povo, que aceitamos o Filho, o Messias, a gente está como, irmão? Sinceramente, pelo amor de Deus. Não é para ser arrogante, mas nós temos que ser os melhores. A rainha de Sabá não foi consultar o Salomão. Sabe quem ela era? Você sabe quem ela era? Ela era uma tremenda rainha de toda a parte árabe.
da Turquia e tudo aquele. Ela era simplesmente a mais poderosa do mundo. Sabe quem ela foi ouvir? Ela foi ouvir Salomão. E ficou maravilhada. Sabe que os reis dessa terra deveriam nos ouvir? Deveriam consultar a igreja para saber como agir. A igreja tem que ter conselhos para dar sabedoria. Nós temos que ser muito bons no Senhor. Amém?